confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, eu creio que és tudo para mim. E o título dessa mensagem que o Senhor me deu é Autoridade e Poder da Palavra de Deus. Então, amados, eu tenho observado ao longo da minha caminhada cristã a questão do poder e da autoridade da palavra do Senhor em nossas vidas. E muitas vezes nós, não estou falando isso para introduzir a palavra, não, é por experiência. Muitas vezes nós não damos essa ênfase, né, na palavra do Senhor como lhe é devida, e muitas vezes nós deixamos de receber a benevolência do Senhor através da sua palavra, porque Deus age através da sua palavra, desde o princípio. Ele deu uma ordem e tudo se fez, Ele falou e tudo passou a existir. Então Deus fala e as coisas acontecem, né? Ele não fala através das emoções, Ele não fala através, né, de alguma coisa meio que estranha, não. Ele fala através da sua palavra, e Ele disse a todos quanto Ele chamou, inclusive os seus profetas, e um deles, o profeta Jeremias, ele disse com muita veemência: olha, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos que nele crê. Então, quando eu abro a Bíblia para ler a palavra do Senhor, e em especial no Antigo Testamento, que eu vejo um rei, que eu vejo Israel andando sem o Espírito Santo, mas pela direção dos profetas, pela direção dos reis que eram tementes ao Senhor. Então, quando eles se curvavam diante da palavra do Senhor, eu choro, eu fico ali estarrecida de ver o quanto eles contemplavam ali, e era importante para eles a palavra do Senhor para dar um rumo, para dar um norte à vida deles. Então hoje nós precisamos ter muito cuidado. Jesus falou isso no meu coração quando eu preparava a palavra, que nós precisamos ter muito cuidado. A palavra, ela é viva e eficaz. Então a palavra do Senhor precisa estar em nós, porque Ele diz: ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então há uma condição para que eu seja ouvida, para que eu receba a benevolência do Pai, é quando eu estou na palavra. Então não há um outro meio dele me atender a não ser na palavra. Ser guiados pelo Espírito Santo, o Espírito ajudador, que Jesus enviou para aqueles que são igreja de Cristo, que não são da linhagem de Abraão, mas são a igreja de Cristo, constituída por Jesus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Então, esses que são guiados, que é a igreja que somos nós somos guiados pela palavra. Então, a palavra do Senhor eu já vou lendo por causa do tempo. Então, veja bem, não vou me deter muito na história, porque é uma história longa. Eu vou falar o básico para que vocês entendam, e vou falar naquilo que me concerne nessa noite, que o Senhor esclareceu ao meu entendimento. Amém, igreja? Então veja assim a palavra do Senhor. Enchegando, capítulo 8 de Neemias. Enchegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. Diz, porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba,
que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Diz, entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Diz, o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Mazum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé, em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Chamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus. Clamar claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Diga assim, entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhes disseram, esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer e beber, e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicadas. Dizem assim, eles entenderam as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito.
Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça das portas das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dias após dias, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma grande solenidade, uma assembleia solene, segundo o prescrito. Dizem amém. Aleluia. Imagine se nós formos indiferentes a essa chamada do Senhor. Como ele ficaria? Como ele vai ficar? Como ele fica quando alguém rejeita a sua palavra? Então a indiferença é algo que fere a estrutura do coração de Deus. Porque Deus não resiste um coração quebrantado. Ele resiste ao soberbo, aquele que tem um coração enrijecido, endurecido, mas aquele que tem um coração susceptível à sua palavra, ele ama, ele está susceptível a essa pessoa, a atender essa pessoa. Então, Neemias, que é o autor desse livro, ele se importava. Ele foi levado também cativo por ordem do próprio Deus, porque Deus havia alertado Israel que Israel estava pecando contra Deus, estava sendo desobediente às ordens de Deus. E Deus avisava que eles iriam ser levados cativo pelo rei Nabucodonosor, mas eles não acreditavam, porque entravam no meio deles falsos profetas dizendo que eles não iriam fazer isso. Mas eles foram embora cativos e ficaram por 70 anos. E aí então, Neemias veio para construir o muro. Por quê? Porque ele ouviu o irmão dele, Anani, dizer, vindo de Jerusalém, passou por Suzã, onde ele era copeiro do rei, e disse que lá estava uma tragédia. Porque aqueles que não foram levados cativos, que eram aquela massa mais pobre, aquela população mais pobre, ele estava em terrível miséria. E ele então se apiedou daquilo. Ele achou que ele ali, mesmo como copeiro, servindo o rei, que ele estava muito privilegiado ali, enquanto seus irmãos estavam ali passando miséria. E ele então teve uma atitude. Então a excelência do caráter de Neemias, levou ele a entender a sua posição, que Deus colocou ele ali naquele palácio, mesmo sendo cativo, mesmo sendo ali cativo aquele rei. Ele sabia qual era a posição dele. Quando nós oramos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito a que nós devemos fazer. Por quê? Porque nós não fazemos da carne. O velho homem morreu, somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o novo é Cristo. Como foi dito aqui, nós dissemos hoje de manhã na classe de batismo. Nós não ficamos novos pela roupa, pela nova maquiagem, pelo novo sapato, pela nova casa. Nós ficamos novos em Cristo Jesus, aleluia. Porque Ele nos renovou, Ele nos recriou o nosso espírito, para que nós pudéssemos entrar na presença do grande eu sou, porque um dia nós estávamos destituídos dessa presença. Então, amados, ele chorou e ele percebeu, foi revelado o que ele deveria fazer. E ele falou para o rei, e o rei foi benevolente com ele, deu todo o aparato e ele foi construir os muros. No que ele estava ali construindo, junto com o povo que ele levou, e aqueles que ali já estavam, que se prontificaram, veio os inimigos. Amados, tudo que se faz para o reino de Deus,
o inimigo é inconformado e ele sempre vai tentar atrapalhar a obra do Senhor. Cabe a mim e a você sermos perseverantes, porque muitos antes de nós morreram pela palavra, morreram pela obra do Senhor. Então nós devemos nos esforçar muito, muito, porque o reino de Deus, ele é tomado, ele é raptado com esforço, e aqueles que se esforçaram apoderaram-se dele. Então, amados, não é qualquer coisa que nos tire da presença do Senhor. Não é qualquer coisa que nos faz deixar a obra do Senhor. Porque a obra não é de homem, é de Deus. Neemias entendeu isso. Ele estava ali, veio um tal de Sambalate falando com ele. Veio um tal de Tobias. Veio um tal de Gesem. Veio uma tal de Noadias, uma profetisa do mal, falando coisas a respeito. Mas ele ignorou. Ele continuou até que viu tudo feito, tudo realizado conforme o que ele tinha orado e conforme a visão que Deus deu a ele. Então, amados, se Deus te deu a visão de um ministério, vai firme, porque ele que começou a grande obra, na tua vida, na minha vida, ele há de completar, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele vela para cumprir a tua palavra, na sua vida e na minha vida, e aquele que retrocede, nele não há prazer. Neemias foi até o fim. Então Esdras e Neemias colocaram a palavra de Deus em primeiro plano, né? Em primeiro lugar na vida daquela cidade. O que ocorreu em Jerusalém daí por diante, depois desse congresso, depois que ele aproveitou essas festas para fazer esse congresso, foi o resultado da resposta da obediência à Escritura. Você conhece o povo de Deus hoje pela obediência à palavra de Deus. Porque Deus mede é pela obediência. Às vezes fala assim, ai, você está me julgando. Não, não estamos julgando. Jesus não veio julgar. Jesus não veio condenar. Jesus veio salvar. Jesus veio ensinar. Mas você conhece quando a igreja está indo de ponta, está indo muito bem, porque você está vendo que ela está firmada na palavra. Porque ela está sendo obediente à palavra. Mas quando, eu não estou dizendo Igreja Batista Nova Vida, eu estou falando Igreja de Cristo sobre a face da terra. Quando a igreja está começando, me desculpa a expressão, capengando, você pode dizer que está faltando a palavra de Deus na vida de alguém. E a igreja somos nós. Então, quando nós vivemos a palavra, Jesus não pode mentir. Ele disse, permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ontem eu fiquei encantada quando a irmã disse assim, olha, eu li o Salmo 119 por 7 vezes sentada, meditando, sabe, meditando. Eu digo, essa é das minhas, porque é assim que tem que ser feito, amados. É meditar na palavra, e Deus já confirmando esta palavra que eu viria trazer. Porque não adianta, amados, lermos simplesmente por ler, não é? Ou deixar aberta no Salmo 91, olha, a proteção da minha casa é o Salmo 91, está aqui aberto. Nada, vai encher de mosca ali, não vai dar resultado. A palavra é viva e eficaz, ela precisa mover o coração dos habitantes da casa, ela precisa mover o meu coração, ela precisa me transformar, ela precisa vir com um propósito de Deus e voltar para Ele da forma que Ele quer que volte. Oh, xaracantaramanai. Então, amados, a principal incumbência da igreja hoje é a obediência às Escrituras. E a principal incumbência do ministro cristão é pregar a palavra de Deus. Não é pregar a doutrina do ventre do homem, mas pregar a palavra genuína do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque esta palavra genuína é que transforma. Porque Paulo disse, eu não me envergonho. Porque a palavra é o poder de Deus para transformar as vidas. Transformar o drogado no homem honrado. Transformar o mentiroso no homem verdadeiro. Transformar. Por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder.
Aleluia, aleluia. Então, amados, para que o Senhor trabalhe em seu povo e por intermédio do seu povo, é necessário que esse povo correspondam de modo favorável à palavra de Deus. Então hoje nós precisamos ter a coragem de ousar viver a palavra de Deus. Ou nós vivemos a palavra de Deus, ou nós vivemos a palavra de Deus. Porque o contrário, o oposto disso é maldição. Nós não podemos. Nós fomos tirados, nós fomos retirados do império das trevas para o reino do amor do Senhor. Então nós precisamos viver a substância da palavra, porque ela é alimento para a nossa alma. O nosso espírito, ele já está conectado com o Pai, porque Jesus já recriou. Quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos essa recriação. Então, amados, esse capítulo 8, que eu vou me deter mais nele, que eu li, nós vamos compreender o favorecimento de Deus com o povo de Israel e conosco hoje por causa de 3 motivos. Primeiro, porque o povo se posicionou em compreender a palavra de Deus, que está no capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Eu não vou repetir por causa do tempo. Se você quiser anotar, está do versículo 1 ao 8. Então a Bíblia, ela não é um livro mágico. Não é porque eu possuo a Bíblia e ando com a Bíblia para todos os cantos que eu vou ser mudado, que eu vou ser transformada, que a circunstância ao meu redor vai ser transformada. Não. Não é porque eu venho ao culto e o pastor lê e eu me emociono com a palavra, é que eu vou ser transformada. Não. Eu vou ser transformada quando, a partir do momento que a palavra chega e desce para chega na minha mente e desce para o meu coração, e eu tomo uma posição de obediência. Quando eu obedeço a palavra, ela vem para aquele fim da qual o Senhor a designou, e ela faz se cumprir na minha vida aquilo que Deus mandou. Ela vai me transformar, ela vai me libertar, ela vai me curar. Porque Jesus mesmo disse que a cura vem pela palavra, a limpeza vem pela palavra. Agora vocês imaginam que lindo, qual foi o lugar que eles escolheram? Que Neemias escolheu para aquele congresso, de frente da porta das águas. As águas que purificam, as águas que lavam. A palavra de Deus na Bíblia é comparada às águas purificadoras, as águas que purificam, as águas que lavam, as águas que lavam toda a impureza do homem perdido, do homem sem Deus, do homem que não tinha aproximação com Deus. Porque Deus escreveu, Jesus escreveu em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, à medida que aquele povo ali, naquele lugar, estava ouvindo, entendendo a palavra estava limpando aquele povo de Israel. E hoje, em nós, a palavra está fazendo um efeito, porque o Espírito da verdade já está dentro de nós, e o Espírito da verdade vai nos limpando, porque Ele age com a palavra, e a palavra vai vindo, vai limpando, vai purificando, e aí, aquelas coisas que a gente fazia no passado já se passou. Eis que nova criatura sou. As coisas velhas, só o falar da vergonha. As coisas velhas já se passaram. Então, compreender a palavra é um ato nobre de cada cristão, diante da palavra do Senhor. E a água potável é a representatividade do Espírito Santo. Quando aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo age em nosso auxílio, nos auxiliando naquilo que nós necessitamos. Aquelas partes baixas do nosso muro vão sendo reedificados pelo Espírito da verdade, porque a palavra já está em nós. Quando você levanta pela manhã
e lê sua devocional e diz: Senhor, age sobre mim e em mim, Senhor. O Espírito Santo tem prazer. E aí você começa a orar em línguas, você começa a falar com Ele, e você começa a pedir perdão pelos seus pecados, e você começa a falar, e Ele começa a te limpar, e daqui a pouco você não se lembra mais. Aquelas injúrias, aquelas injustiças, aquelas ofensas já não faz parte da sua vida. Você já está limpo, você já está pronto para caminhar com o Espírito da verdade. Você já está pronto para ser a nova criatura diante do Senhor. Porque nós precisamos da santificação. E quem nos santifica é a palavra. A palavra nos limpa para nos santificar. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra nos limpa. Santificar quer dizer nos limpar, nos separar. Aleluia. Então a festa, amados, que foi comemorada ali pelo povo judeu, Neemias aproveitou para fazer esse grande congresso diante daquela fonte. Jesus teve sede e foi à fonte com aquela mulher samaritana e disse para ela: olha, se você conhecesse quem te pede água, tu pedirias. Porque da água que eu te der, jamais você terá sede. Porque eu sou a água da vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a água. A água é a palavra, porque Ele é o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é a água que nos purifica. Devemos nos regozijar na palavra. E quando eles começaram a chorar, porque o pecado, ele é horrível. O pecado não tem motivo para se alegrar. Então, o pecado, ele não tem motivo para se alegrar. Quando eles começavam a chorar, porque eles viam o tamanho e a impureza que o pecado estavam fazendo neles. Como também o alegrar por ser filho de Deus, nos dá essa condição de sermos, de regozijarmos todos os dias, de alegrarmos todos os dias, porque nós passamos na condição de criatura para filhos de Deus, e hoje nós podemos chegar diante dele e dizer: Paizinho, Paizinho, porque Ele é o nosso Pai, e ninguém pode tirar isso de nós. Foi conquistado por Jesus. Jesus conquistou esse direito e nos deu gratuitamente. E nós temos o Pai, que é Deus. Então, amados, enquanto Esdras lia e explicava, a reação do povo foi a convicção de culpa pelos pecados. E aí os levitas falavam assim: olha, não chorem, porque a alegria do Senhor é nossa força. Não chorem, vamos nos alegrar no Senhor, porque hoje nós conhecemos a verdade do Senhor, a alegria do Senhor. Os levitas também passavam explicando, ajudando Neemias e os outros que estavam à direita e à esquerda de Esdras. Estavam ali passando, explicando a palavra, a importância do entendimento da palavra, a importância de se alegrar na palavra. Tem gente que entristece com a palavra, principalmente se ela vier como disciplina. Porque Jesus disse que a disciplina, a princípio, ela não traz nenhum efeito de glória, nenhum regozijo. Mas depois sim. Por quê? Porque ela vem de encontro às nossas vidas, às nossas dificuldades. Jesus, então, escreveu toda a cédula que nos acusava, todos os pecados que nós tínhamos, e cravou ele na cruz, conforme está escrito em Colossenses 2, de 14 e 15. E cravou na cruz e expôs publicamente principado e potestade. E disse: eles são meus. Eu agora tenho eles comigo. Eles são filhos de Deus. Eles são meus. Você não pode tocar mais. Eu substituí. Eu o substituí.
ali na cruz do Calvário. Então, amados, esse povo aqui que chorou, que os levitas foram consolar, eles não teve o privilégio que hoje nós temos, de saber desse futuro. Eles esperavam um futuro glorioso de Cristo, mas não viram, e nós vimos através da Escritura, oh aleluia, que está completa hoje para nós. Na plenitude dos tempos, aprove ao Senhor enviar Jesus, e Ele se despiu da glória de Deus e veio para nos dar vida. Ele veio tirar, nos ungir com óleo de alegria ao invés de tristeza. Ele nos deu coroa ao invés de cinzas. Porque naquele tempo, quando o pecado ardia sobre o homem, ele colocava cinza sobre o corpo. Ele sentava sobre cinzas. Jesus substituiu com uma coroa, porque nós somos filhos do Rei. E a única coisa que nós devemos fazer é nos alegrarmos, é nos regozijarmos na palavra do Senhor, é darmos crédito na palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. E por último, nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Eles obedeceram. Aqui no capítulo 13 ao 18, no versículo 13 ao 18 do capítulo 8, eles viram escrito lá no livro, né, da lei, que eles deveriam fazer um memorial. Ele colocava, eles fossem buscar ramos de vários tipos de plantas e fazerem cabanas, para lembrar da época em que eles viviam no deserto por 40 anos. E eles faziam no terraço das casas, nos átrios do Senhor, da casa do Senhor. E ali, eles comemoravam em grande festa, em grande alegria, a transformação que Deus fez na vida deles, a promessa que Deus cumpriu na vida deles. Porque Deus havia prometido a terra, e Deus cumpriu. E Deus cumpriu, então para eles era um regozijo, eles lerem aquela palavra e ver o que estava se cumprindo. Por quê? Porque eles fizeram 3 atitudes diante desse regozijo e dessa obediência à palavra. Eles olharam para trás e viam, e se lembraram de 40 anos ali no deserto. Olharam ao redor hoje, nesse tempo de Neemias, e viram a fartura que Deus deu na terra, que mana leite e mel, que Deus cumpriu. E eles olharam para frente e estavam assim, desejosos que o reino glorioso de Deus chegasse. E o reino glorioso do Senhor prometido lá em Zacarias, no capítulo 14, nos versículos 4, 9, 16 a 20, ele dizia que o reino de Deus viria, a glória de Deus viria neste reino, e também o reino de Deus através de Jesus Cristo. Então, eles se regozijavam em obedecer a palavra de Deus, porque eles estavam apressados, desejosos em receber esse reino, porque eles sabiam que até ali o Senhor ajudara, até ali o Senhor tinha sido fiel com eles. Então, eles precisavam ir em frente com a fidelidade. E aí começaram a construir, cada um construía as suas cabanas. E o que me chamou a atenção, e eu quero me reportar aqui agora, é que a palavra de Deus dizia para eles comerem bastante e enviar porções para quem não tinha. Isso culmina com o que Jesus falou no dia da multiplicação dos pães, né? Em Mateus 14, 16, Jesus, porém, lhe disse, os apóstolos dizem: mestre, vamos despedir esse povo, é muita gente, eles estão com fome, né? Mas aí Jesus dizia, eles disseram, eles precisam se retirar. Aí Jesus disse: dai-lhe vós de comer.
E aqui eles disseram: dai a quem não tem uma porção. Você tem? Eu te pergunto hoje, Jesus te pergunta: você tem uma porção para dar a quem não tem? Jesus está te perguntando: você tem? Você tem uma porção para dar para quem não tem? E o que Jesus está pedindo: você tem uma porção para dar para quem não tem? Porque a fome o mundo tem, fome de comida. A fome de Deus, essa a gente dá. E ela vai saciar a fome principal do ser humano, que é a fome de Deus. Porque o dia que dessa comida o povo comer, que sentar na mesa para cear com o Senhor, eles não terão mais fome da comida física, porque tudo lhe será acrescentado. Porque o Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus fala conosco, amado, através das Escrituras, e nós falamos com Ele através das orações e do louvor. Então, em nome de Jesus, nós precisamos dar mais crédito à palavra. Eu fico triste quando a palavra está sendo falada, quando a palavra está sendo explicada, e que as pessoas sentem sede, uma sede incontrolável para tomar água, e uma vontade de estar conversando com alguém que não vê há muito tempo. Oh, meu irmão, minha irmã. Gente, primeiro lugar é a palavra. Esse povo deu prioridade à palavra. Neemias arrumou tudo, Esdras arrumou tudo. E a parte física, tudo ficou às claras, tudo ficou arrumado. Mas eles viram que não adiantava o templo do Senhor estar pronto, os muros estarem prontos, se o povo não tinha conhecimento de Deus. Ia ser uma dificuldade administrar um povo que não tem conhecimento de Deus. O povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento de Deus. Então nós precisamos ter o conhecimento de Deus, para termos um só pensamento, um só parecer, uma só disposição mental. Porque assim é com você, comigo e com todos aqueles que vierem através de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Regozijar-se sempre, Paulo disse: regozijai no Senhor. Outra vez eu vos digo: regozijai-vos no Senhor. E no Senhor é a palavra. O Senhor é a palavra. Então nós devemos nos regozijar no Senhor, obedecer a palavra, compreender a palavra e principalmente obedecer a palavra. Porque se nós não obedecermos, Deus continua sendo Deus. Se nós não alegrarmos, Deus continua sendo Deus. Se nós não compreendermos, Deus continua sendo Deus. O benefício é nosso quando nós nos submetemos ao senhorio de Deus e nos inclinamos diante da sua palavra.